que, por exemplo, nós temos uma comunicação, uma experiência de alguém que, durante a vigília, às 6 horas da manhã, percebeu um grupo de seres que, segundo a percepção dela, eram seres sirianos, vindos de Sírios. E estes estavam, na visão dela, trabalhando aqui na Terra, não? Exatamente em áreas que nós ocupamos para o nosso trabalho, e que ali, naquele nível e naquele momento, estavam usando corpos sutis de cor prata. E outros que vinham de lá estavam usando corpos branco-prateados e outros corpos azuis. E vinham todos do mesmo lugar, vinham todos da mesma proveniência. E, no entanto, as nuances desses corpos eram diferentes. Eles, segundo o que ela viu, desciam de uma nave de grande porte. Alguns desciam diretamente da grande nave e outros desciam de naves menores, que estavam circulando em volta da nave maior. Então, aqui é um caso no qual o próprio veículo que trouxe esses seres, que no caso é uma nave, o próprio veículo mantinha o controle sobre os corpos deles. Não precisavam estar usando a lua ou a lua negra. E esses seres que estavam circulando, estes seres estavam disponíveis, não? E estavam muito presentes, principalmente nos horários de oração, nos horários de oração grupal, que se fazia nesta determinada área. Porque era o momento em que a área estava em silêncio, então estes seres estavam ali muito à vontade. Nós temos o tempo material, então criamos todo um conceito de tempo com estas coisas. Mas estes seres vivem no tempo real. Então, quando aqui se diz que eles estavam presentes no horário da oração, o horário da oração é o nosso tempo material de fazer oração. Mas eles, no tempo real, não têm este mesmo horário. E estão presentes sem medir o tempo. Então, se nós percebemos estes seres durante o horário da oração, isto é no nosso tempo que é assim. Mas no tempo deles, que é o tempo real, isto pode ser para nós o trabalho de um século, ou ser para nós o trabalho de alguns segundos. Isto tudo se adapta ao nosso tempo, mas não quer dizer que para eles, para estes seres extraterrestres, seja o mesmo conceito de tempo. Então, durante uma oração, nós podemos aqui ver tudo isto, durante a oração. E na consciência deles, no tempo deles, isto pode ter sido uma missão que durou muito tempo. Ou pode ter sido uma coisa de um segundo. Agora, como os horários de oração estão se intensificando e as pessoas estão pedindo muita ajuda, isto é, às vezes vão para essas orações para pedir ajuda. Então, estas coisas têm sido observadas. Agora, o efeito que isto faz, repercute na área extraterrestre, na área interna, não, da vida, isto teria que ser muito liberado da nossa imaginação. Porque a ajuda que estes seres vêm dar, quando se pede ajuda, é uma ajuda geral, generalizada. Não é bem atendendo um pedido. Eles são atraídos pelo pedido de ajuda, de um modo geral. E não entram nas minúcias da nossa vida, não entram na nossa forma de pedir ajuda, não entram naquilo que nos move para pedir ajuda. E esses aqui
segundo o que compreenderam, segundo o que captaram, vinham de Sírius, que é esta grande estrela que dirige o Sol. E parece que eles estavam, segundo o que foi percebido, trabalhando o corpo mental daqueles que estavam orando. Trabalhando exatamente o corpo mental. E transmitiam, com a sua presença, segundo o que a pessoa percebeu, transmitiam que nós deveríamos trabalhar um pouco mais com a mente, isto é, sairmos um pouco do emocional. Evidentemente, naquela oração, estava havendo uma oração um pouco emocional, um pouco emotiva. As pessoas estavam emocionadas. E eles então estavam ali trabalhando para que nós estivéssemos um pouco mais elevados na nossa oração. E claro que quem está fazendo uma oração emotiva não se pode falar para fazer uma oração silenciosa. Ele não consegue dar este passo. Ele, da oração emotiva, ele terá que passar pela oração mental. Terá que estar pensando no que ora, pensando no que diz, fazendo reflexão, não é? Estudando os termos que ele está usando para a oração e assim por diante. Então, que nós trabalhássemos com a mente e que os pensamentos, para que eles pudessem trabalhar mais com a nossa transformação, que eles pudessem nos conduzir com mais facilidade do ponto de vista da nossa raça. Então veja, o que nós trabalhamos aqui numa oração, o que pode suscitar em seres que vêm de outros lugares do universo e o que pode sugerir que eles façam em nós, porque são seres realmente a serviço, não, universal, muito diferente de nós que estamos agora aqui na Terra aprendendo a servir. E que começamos, portanto, a servir a nós mesmos, não é? A servir a humanidade, não é? A servir ao planeta. E esses seres vêm aqui a serviço da Terra, vêm aqui a serviço das necessidades planetárias, mas em um nível que nós nem podemos imaginar, nem podemos conceber, em níveis em que precisamos muito de ajuda. Então, é como se, para que fosse possível imprimir nos nossos seres energia de uma certa voltagem, nós tivéssemos que elevar o nível da nossa oração, elevar o nível da nossa busca. No caso destes sirianos, estavam nos ajudando a transformar uma oração emotiva em algo mental, em algo que pudesse estar mentalmente trabalhando. E um deles transmitiu, parece que algo que foi captado assim: nós não pensamos, nós não elaboramos o nosso trabalho. Nós apenas existimos e vivemos o amor. Esse é o trabalho deles. Então, nós que oramos, não, porque isto tudo se passou num momento de oração, num grupo de oração, então há uma espécie de ensinamento em tudo isto. Nós não pensamos, nós não elaboramos o nosso trabalho. Não estamos aqui com trabalho elaborado. Nós estamos aqui existindo e vivendo o amor, só isto. Então, de Sírios nos ensinam que se trata do amor. Porque se ele é o condutor do Sol, é isto que ele tem a nos ensinar. E sugeriu para que eliminássemos as nossas deduções, que parássemos de deduzir as coisas. Isto é muito importante. E que a gente faça silêncio, que não fique deduzindo. Quando a gente tem que deduzir, já entra por um caminho muito perigoso.
e muito ilusório. Porque as nossas deduções são aquilo que a nossa mente pode fazer e conceber. E que pode não ser nada de real. O que a gente deduz é produto da nossa mente, não é real. Sugeriram que nós eliminássemos as deduções, que eliminássemos as nossas conclusões, porque nós temos um trabalho muito importante a fazer com a mente, que é o trabalho de esvaziar a nossa mente para que ela possa captar e que ela possa receber a energia intuitiva. Porque com a nossa mente deduzindo, com a nossa mente cheia de análises, cheia de conclusões, cheia de pensamentos, nós já está toda ocupada. Não há lugar nela para receber aquilo que viria pronto do nosso nível intuitivo. Então os sirianos estavam presentes nesse momento de oração, trabalhando estas coisas. E deixaram essas anotações, deixaram essas notas para que servissem, não é? Para um maior número de pessoas. Então, sugerimos que eliminem as deduções, as conclusões e as análises, principalmente em momentos de oração, principalmente em trabalhos de oração. Pois isto obstrui a consciência e assim eles não podem entrar. Eles não podem trabalhar. É como se pegassem um de nós e nos colocassem num esgoto. Podemos fazer nada dentro de um esgoto. Nós podemos ser muito úteis, mas não dentro de um esgoto. Então, uma oração atrair seres de um outro nível, eles não podem entrar num ambiente orante aonde se está concluindo coisas, onde se está analisando, onde as mentes estão funcionando como funcionam aqui fora, fora dos momentos de oração. A ferramenta que eles pedem que nós utilizemos nas orações é o coração. E cada um é orientado para ir para lá. Quando invocam estas entidades, quando invocam estas ajudas. Mas não sei se a gente compreende quando elas chegam e nos dizem que vá para o coração, saia da mente, desça para o coração, porque aí é mais provável, é mais viável que possam agir diretamente. Depois da liberação deste material denso, porque eles estavam ali num serviço muito prático. E estavam ali realmente chamados pela oração, dissolvendo muito material denso. Veja, material denso não quer dizer que estavam com a mente negativa, nem com a mente suja. Material denso é porque estavam pensando, estavam elucubrando, compreende? Estavam tirando conclusões, estavam analisando como ia indo a oração. Isso é o que eles chamam de material denso, onde eles não podiam entrar. Nós tiramos muitas conclusões a respeito desta comunicação. Está sendo muito útil para nós e deve ter sido muito útil para aquele grupo que estava orando. Para que possa esta luz entrar, não é? Seria preciso que enquanto oramos, não fiquemos analisando, será que estou orando direito? Será que aquele está orando de verdade? Entendeu? Enfim, orando em grupo, pode acontecer de tudo. Dessas coisas comuns, dessas coisas normais, que são a nossa vida sobre esta terra. Então ali, nós teríamos que estar o mais limpos possíveis, o mais livres possíveis de comentários mentais, de conclusões, de deduções. Principalmente se numa oração se sente uma energia boa, como normalmente se sente nesses grupos, muda a energia do ambiente. Naqueles momentos, se lembrarem que não devem ficar
pesquisando que energia é, o que está acontecendo. Vocês sintam o efeito da oração, sintam que a oração está sendo bem, mas não passem daí. Não fiquem concluindo nada. Porque se vocês concluírem, se vocês começarem a colocar a mente nisto, nesses momentos, vocês eliminam a possibilidade de certas energias sutis penetrarem. Está claro isto? Pois não. Quando o princípio diz que temos que usar a mente, isso refere? A mente, você tem que controlar a mente. Porque as pessoas vão orar emotivamente, emocionalmente. E aí entram com uma força, com uma energia muito suja. Entram com uma energia baixa das emoções. Então, você se colocar numa situação mental, mas não numa situação mental de ficar maquinando. Numa situação mental de colocar a sua mente limpa destas coisas. E estar realmente trabalhando com o coração. Isto é um trabalho duplo. Você está no coração e manter a sua mente quieta, manter a sua mente silenciosa. O coração ajuda isto. O coração pode ajudar, porque o coração pode te atrair para ele. O coração pode te manter ali. E aí é mais simples da mente se aquietar. A mente é um transmissor, nada mais. Nós ainda estamos, como raça mental, usando a mente para muitas coisas que precisamos usar. Mas, na realidade, a mente deve ser uma transmissora apenas do que vem do alto. E para isso ela precisa estar limpa. E aqui o que está dizendo é que você esteja no coração. Esteja no coração, porque nesta área cardíaca há uma organização que não falha. Então você na área cardíaca, aqui as coisas vão ser organizadas como devem ser. Agora você saiba que a mente tem que estar quieta, limpa, silenciosa, porque é ela que transmite. É ela que transmite o que vem do alto. Através do coração você sente. Então não precisa da mente, você está sentindo com o coração. Mas certas ideias superiores, certas coisas do plano, certas orientações, isto tem que passar pela mente para que fique inteligível para o nosso sistema psicológico, mental, compreende? E isto são os sirianos que estão nos dizendo, porque podiam nos ajudar muito mais se nós tivéssemos numa outra posição, numa outra situação. Porque eles, por exemplo, disseram que estão aqui ajudando, mas que eles não estão aqui utilizando nenhum planejamento. Estão aqui trazidos pelo amor e estão aqui amando. Isto é muito importante.